E o tema da nossa aula de hoje é lidando com as ansiedades pré-espetáculo, né? Tudo que a gente pode lidar, se organizar, enfim, né? Tudo que a gente pode fazer aí durante esse período, antes desse período aí do espetáculo, para que a gente possa tá bem tranquilo, certo? Então, assim, nesse período agora que a gente tava da semana passada, várias professoras me perguntaram várias coisas sobre essa questão do espetáculo, né? Me perguntaram, como é que eu faço para lidar, né? Qual é a sua maior dificuldade? E as dificuldades sempre eram essas. A minha maior dificuldade é a ansiedade antes do espetáculo. A minha maior dificuldade é lidar com a ansiedade dos pais e dos alunos antes do espetáculo, né? Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, enfim, né? E isso acontece porque a gente gera toda uma expectativa em cima dessa questão do espetáculo, né? Pra gente, a gente tem toda uma questão de responsabilidade, né? Daquilo dar certo. É um projeto, né? Que a gente trabalha, e às vezes a gente trabalha nesse projeto durante um ano inteiro para que ele aconteça, né? Então, vamos pensar, eu vou começar falando, a gente vai começar a nossa aula hoje falando um pouquinho sobre como que a gente vai fazer, né, para lidar com a ansiedade dos pais e dos alunos, tá? O que é importante a gente pensar em relação a eles. Aí depois a gente vai pra gente, ok? Vou começar com eles. Começando com os pais e com os alunos, o que é importante? O seu aluno precisa estar tranquilo, tá? E quem passa essa tranquilidade pro aluno é você, né? Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é inesperado, tudo aquilo que a gente quer muito fazer, é natural que gere um grau de ansiedade. A gente tem ansiedade para duas coisas, né? A gente tem tanto ansiedade para coisas positivas quanto ansiedade para coisas negativas, né? E a ansiedade faz com que às vezes a gente deixe de viver o momento de agora e fique já pensando no momento futuro. E a ansiedade, ela também tem uma questão muito relevante, que é de fazer com que o nosso cérebro às vezes se desconecte do momento, tá, atual e pense no momento futuro. Um exemplo disso, certo? Quando eu chego pra você e digo assim, você chega no trabalho, né, e alguém diz alguma coisa, você chega em casa, numa roda de amigos, enfim, e alguém diz assim, olha, eu tenho uma coisa super importante pra falar com você depois. Você provavelmente vai utilizar o período que você tem antes disso acontecer, né, até o momento dessa fala, o que acontece antes, virou completamente improdutivo. Por quê? Porque você tá ansioso para saber o que vai acontecer e o que vem lá. Então você só pensa naquilo. O seu cérebro já não consegue mais focar no que você precisa focar, certo? Então, a gente partindo dessa premissa, o que a gente precisa entender? Que dependendo de como a gente leva a questão que antecede o espetáculo para os nossos alunos, a gente pode acabar causando essa questão de não viver o agora, de não aproveitar e de não prestar atenção nesse momento. E o espetáculo, ele é um processo. A gente tem muito isso, o espetáculo, como uma coisa que acontece lá longe. Só que para essa coisa acontecer lá longe, ela tem um processo antes, né? Que é todo esse período que antecede. E essa é a parte mais gostosa. Se essa parte não for gostosa, o resultado final também não vai ser. Então a gente precisa que todo esse percurso, eu brinco sempre com os alunos e digo, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a estrada, né, ela normalmente pode ser mais florida do que o destino final. Então, essa estrada é esse percurso que a gente vai percorrer até aqui. Então, você precisa fazer com que o seu aluno esteja tranquilo e focado naquele momento ali que você está fazendo, naquele momento da aula, no momento do ensaio, naquilo que você está fazendo antes. E para você tranquilizar o seu aluno, vai muito depender da postura que você tem e que você coloca ali. É claro que vai existir um grau de ansiedade natural e normal, tá? Só que isso precisa ser administrado de alguma forma. E é isso que a gente precisa conseguir organizar as nossas aulas e os nossos ensaios para fazer. Então o aluno precisa estar muito tranquilo. Por quê? Porque
essa ansiedade não pode fazer com que dê aquele brancão. Isso pode acontecer. Quanto mais tranquilo ele tiver, menos o brancão na hora tende a acontecer, né? Então a gente precisa gerenciar. Isso é um dos grandes fatores da gente em relação a ensino para a vida que o espetáculo traz, né? Por que a apresentação de final de ano é importante, né? Porque ela vai trazer isso, esse gerenciamento de ansiedade. Porque eu vou precisar gerenciar a minha ansiedade em muitos momentos da minha vida, né? Fora desse universo de dança, né? Eu vou ter que gerenciar a minha ansiedade na minha vida pessoal quando, sei lá, eu marquei com o carinha que eu tava afim pra sair. E aí eu tô numa ansiedade de chegar naquele dia. Ou quando eu tô esperando uma resposta de uma aprovação no emprego. Ou quando eu tô esperando uma resposta de alguma coisa no trabalho. Enfim, a ansiedade é algo que vai acompanhar a gente durante a vida toda, em muitos momentos. Então a gente aprende a lidar com isso, né? Entender que isso é normal. Isso é que é importante, a gente entender que isso é normal, mas que eu preciso ter um controle sobre isso. Eu não posso deixar que essa ansiedade, esse sentimento bloqueie a minha razão de ser e de acontecer nesse momento. E bloqueie as coisas que eu posso vir a fazer, porque isso acontece. Às vezes quando a gente está muito ansioso, a gente não sabe onde coloca a mão, a gente não sabe para onde olha, a gente não sabe como se portar, né? Aí a gente transpira, aí acontece um monte de coisas. Então a gente precisa organizar isso. A gente precisa ensinar o nosso aluno nesse período que antecede o espetáculo a gerenciar a sua ansiedade. E como que eu faço isso? Dando segurança para ele. É muito importante que você passe muita segurança para o seu aluno. Então, quanto mais o aluno souber o que vai acontecer no dia do espetáculo, para onde ele vai e ele tiver certeza do que ele está fazendo. Então, por exemplo, você precisa ter um domínio, tá, da sua coreografia muito grande para que o seu aluno aprenda bem aquilo. Você precisa ter um domínio das marcações de palco onde ele tem que estar, para que ele consiga fazer isso e esteja muito seguro com o que ele está fazendo, tá? Porque essas coisas, elas têm que sair no dia do espetáculo automáticas. Porque nesse momento que ele estiver em cima do palco, vai entrar um fator novo que não tá lá no dia a dia dele do ensaio. Vai entrar esse fator emoção, ou seja, essa ansiedade, tá? Ela vai cair ali junto com ele. E esse fator ansiedade vai fazer com que ele perca essa conexão e acabe fazendo, enfim, dando branco. Então, aquilo que ele precisa fazer tem que estar, como a gente diz às vezes, né? Tem que estar no sangue, sabe? Tem que acontecer organicamente falando, né? A coreografia, para onde eu tenho que ir, como que eu vou me colocar, os braços, os meus posicionamentos de palco, isso tem que estar muito seguro. E quem é que vai dar essa segurança para o nosso aluno? A única pessoa que pode dar essa segurança para o aluno é você, é o professor. Só que eu preciso saber disso e para isso eu preciso de organização. Então, por exemplo, eu não posso chegar para o meu aluno num período que antecede o espetáculo, num dia eu fazer a coreografia de um jeito e no dia seguinte eu fazer a coreografia de outro jeito completamente diferente. Ah, mas isso quer dizer que se eu ver alguma coisa lá eu não posso mudar? Sim, você pode mudar. Mas você precisa ter clareza e dizer para ele que você tá mudando. Olha, a coreografia era 2 passos para a direita, cruza a perna e vira de costas, tá? A partir de agora eu vou fazer só um passo para a direita e cruzar a perna porque a gente tava caminhando demais pro lado e deslocando do centro do palco. Ok, você pode fazer alteração, você não tem nenhum problema com fazer alteração, só que você precisa dizer para ele, você precisa ter certeza. Acontece muito, tá? Às vezes porque a gente tem muitas coreografias na nossa cabeça, porque são muitas turmas,
tá? Da gente passar as coisas com a gente não tendo muita certeza. Então, no momento da música a gente faz de uma forma, no outro momento da gente faz de outro, e o aluno não tem absoluta certeza exatamente do que ele tinha que estar fazendo, tá? Então, precisa ter essa assertividade. Assim como as suas colocações. Todas as colocações que esse aluno vai ter que estar em cima do palco, da maneira como ele tiver que estar em cima do palco, a gente precisa que ele saiba disso. E nada melhor do que fazerem as marcações. Eu falei disso na aula da semana passada, gente. Marquem o chão. E marquem, não adianta eu marcar o chão no dia do espetáculo. Às vezes acontece da gente dizer assim, tá, mas aí vocês não se preocupem, porque quando chegar no dia do espetáculo, vai ter um X marcando o meio. Por que eu tenho que esperar até o dia do espetáculo para ter um X marcando o meio? Por que eu não posso fazer um X no meio da minha sala marcando o meio? Para as crianças saberem, para o aluno saber, porque ele vai ficar ansioso querendo saber onde é que tá aquele X. Eu já vi alunos chegar no palco para ensaiar e às vezes começar a caminhar assim e querer saber onde é que tava. Onde é que tá o X que a prof disse que ia ter? Onde é que tá a flecha que a prof disse que ia ter? Gente, se você tiver a reprodução fiel das marcações no chão na sua sala de aula, talvez numa escala menor, né? Porque se você tem uma escala no seu palco, normalmente as salas são maiores do que... As salas são menores do que o tamanho do palco. Mas se você tiver uma representação fiel de como vai ser, o aluno tem segurança. E quando ele tem segurança, quando a coreografia, os posicionamentos, o que ele tem que fazer tá no sangue, como a gente diz, aquilo tá incorporado, no momento em que entrar o elemento novo, que é o elemento chamado estresse, né? Que é o nosso elemento novo lá, né? Que é a nossa ansiedade, que é a nossa emoção, que é o nosso nervosismo do momento, que é o friozinho na barriga, né? Que existe o friozinho na barriga bom, né? Dar friozinho na barriga é normal e é gostoso, é bom, faz parte. Quando o friozinho na barriga passa, a gente perde a razão de estar ali em cima do palco, né? Então o friozinho na barriga faz parte. E a gente dizer isso pro aluno que o friozinho na barriga faz parte, mas quando entrar essa emoção, quando entrar esse sentimento, né? Quando entrar isso junto, né? Que vai nos ativar uma série de coisas no nosso organismo. Agora eu tô falando de questões fisiológicas mesmo, né? Quando a gente entra num nível, né, assim, de ansiedade, de emoção muito forte, né, desse nervosismo, desse friozinho na barriga, o nosso organismo libera uma série de hormônios que vão correr aí pelo nosso corpo, né? E isso vai fazer com que o funcionamento do nosso organismo, do nosso cérebro, das nossas cognições e até da nossa memória funcionem de uma maneira um pouquinho diferente. Então, precisa estar quase que automatizado, tá? A questão de coreografia, a questão do que o aluno tem que fazer, para que quando isso entre, ele ainda assim se sinta seguro e ele ainda assim consiga fazer tudo. Então, é muito importante que você dê nesse período que antecede o espetáculo, tá? Essa segurança para o seu aluno, tá? Segurança que você precisa ter uma grande organização do que vai acontecer dentro do palco, tá? Aí, você precisa cuidar uma coisa muito importante, que é a tal da contagem regressiva. A contagem regressiva, ela é quase que uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ela pode funcionar tudo vai depender muito da maneira como você apresenta isso para o aluno, tá? Então, assim, se a gente começa a dizer para o aluno, olha, fulano, vocês têm que dar um jeito de conseguir pegar essa coreografia, porque só faltam 3 ensaios. Olha, fulano, vocês não estão conseguindo, faltam só, sei lá, 10 dias. Isso vai gerar, na verdade, uma imensa ansiedade nesses alunos. Por quê? Porque ele tá vendo, ele tá vendo e tá ouvindo de você que ele não tá conseguindo fazer e que os dias dele estão diminuindo cada vez mais, cada vez ele tem menos tempo, né? Então, esse grau de ansiedade vai gerar um bloqueio nessa pessoa, porque é isso que acontece. A gente para de pensar, gente. Sabe?
vai gerar um bloqueio e esse aluno vai ter muito mais dificuldade de conseguir aprender o que ele precisa com essa contagem regressiva dessa forma. Ao passo de que se você trabalha com a contagem regressiva como uma coisa super bacana, né, você tem isso a seu favor. Então, por exemplo, nossa, a gente vem trabalhando, se esforçando, tá tão legal, tá tão bonito. Faltam agora tantos dias pra gente chegar lá e apresentar e vai ser muito legal pra gente viver esse momento. É outra forma de você apresentar a mesma contagem regressiva. Então, tome um pouco de cuidado na maneira como você coloca isso. Eu não tô dizendo aqui nem que a contagem regressiva é para usar, nem que não é para usar, tá, gente? O que eu tô dizendo é que é importante que você entenda o como usar. Porque dependendo de como você usar, você acaba bloqueando os processos cognitivos, né? Os processos de memória, os processos de aprendizagem e de aperfeiçoamento da coreografia, né, enfim, da cena que vai acontecer ali no palco, né, que você precisa ensaiar do seu aluno. Então, não utilize, né, o cuidado, na verdade, cuide ao utilizar a contagem regressiva, tá bom? Ela é bacana, mas vai muito da maneira como você utiliza essa contagem regressiva para o seu aluno, tá? Então, tente fazer isso da melhor maneira possível, certo? Vamos lá, gente. Outra questão que eu vou trazer aqui pra vocês. Ó, tem pessoas chegando aqui. Oi, Estelinha, tá sempre aqui com a gente, tudo bom? Eu não consigo, gente, às vezes ver os comentários de todo mundo, tá? Vi que tem mais alguém que chegou ali agora, que a net caiu por causa da chuva. Aqui onde eu tô também tá um tempo super complicado hoje, com chuva, com sol, com tudo acontecendo, ventania, tudo junto. Mas vamos lá, vamos que vamos. Bem-vindos todo mundo que tá aí. Continuando então aqui com a nossa aula, vamos passar então para a parte dos ensaios. Gente, uma coisa que é super importante que a gente tem, que a gente vai passar nesse período, são os ensaios gerais. E ensaio geral, tá? É um momento em que, quando você vai fazer um ensaio geral, já tem que estar tudo pronto. Você não pode ir para um ensaio geral para arrumar coisas. Entendem o que eu tô dizendo para vocês? O ensaio geral não é o momento de eu ficar arrumando passo, de eu ficar arrumando a cabeça, de eu ficar arrumando, mudando coreografia. Por quê? Porque eu preciso passar segurança, gente. Os ensaios gerais normalmente acontecem muito próximos do evento. Então, se eu começo a fazer muita alteração de coisas no ensaio geral, esse meu aluno vai ter muito poucos momentos onde ele vai treinar isso. E é óbvio que isso vai deixar ele nervoso, é óbvio que isso vai deixar ele inseguro e é óbvio que ele vai ficar ansioso com esse momento, né? Então, eu preciso ter muita ciência de que o ensaio geral é o momento de eu fazer o quê? Para que serve o tal do ensaio geral? Eu vou passar para vocês agora aqui uma informação que vai passar no final, mas eu vou passar agora, depois eu retomo, tá? Para que serve o ensaio geral, né? Eu gosto muito de fazer, eu acho que funciona bem quando a gente faz mais ou menos em torno de uns 3 ensaios gerais. De que forma, tá? Eu acredito que assim, a gente tendo um ensaio geral, a gente precisa de um ensaio geral onde a gente vai colocar a turma em ligação com outros personagens que ela contracena. Ou seja, aqueles que vêm imediatamente antes, aqueles que vêm imediatamente depois, aqueles personagens, né, aquelas outras turmas que estão ali próximos e que fazem cena junto, certo? Para quê? Para que eles se conheçam, para que eles entendam a evolução dessa história do espetáculo, né? Desse enlace do espetáculo, para que eles compreendam como isso acontece. Então eu acho que a gente precisa ter um ensaio geral onde a gente faz essa união de todo mundo, que pode ser feito na escola, no ambiente onde vocês já estão mais acostumados, que é justamente ali para quê? Aqui eu não vou mais estar arrumando, tá, coisas específicas daquela coreografia. Aqui vai ser o momento de eu poder arrumar e tal
as entradas e saídas, ou a cena, onde as turmas contracenam, deles se encontrarem, se eles estão juntos no palco, né, se dançam alguma parte juntas, ou se um entra por aqui, o outro por onde tá saindo. Eu já tenho que ter pensado nisso antes, né, gente? Eu já tenho que ter feito toda essa logística antes e já ter passado para eles. Ali vai ser um momento só da gente ver se isso funciona, se isso deu certo e arrumar e acertar qualquer detalhe nesse sentido. Agora, se o braço era para levantar no 5 e o aluno tá levantando o braço no 6, isso já tem que ter sido arrumado lá dentro da sala de aula dele. Tá? Isso já tem que ter sido consertado há muito tempo antes. Não é mais o momento de você fazer isso agora, certo? Então eu acho que é legal a gente ter um ensaio geral para fazer isso, esses encadeamentos, tá? E aí a gente precisa ter um outro, eu gosto, né, de fazer um segundo ensaio, onde não necessariamente precisa contracenar de novo, mas eu acho que é válido e importante, tá? Eu sei que às vezes não é possível, mas um ensaio com o figurino para que o aluno possa dançar uma vez com o seu figurino. Por que isso é importante? Porque muda tudo. Dançar com o figurino, gente, muda tudo. E elas ficam, é um outro fator de ansiedade, elas ficam muito ansiosas querendo saber como é que é a roupa, como é que é dançar com a roupa, como é que é girar com a roupa, como é que é se olhar no espelho com a roupa. Então, né? Porque tem brilho, porque tem isso. Aí as pequenas têm todo um diferencial, né? Além daquela roupa linda de bailarina, elas ainda têm maquiagem, né? Então tem criança, por exemplo, que nunca usa batom, mas que usa um batom no dia da apresentação, né? Então tem o coque, né? Ou o cabelo que for, enfim, trança, rabo, enfim, o cabelo que vocês forem usar. Então existe toda uma expectativa de como isso vai ser. E quando você faz um ensaio, né, prévio com o figurino, que pode ser até sem juntar com outras turmas, pode ser só o ensaio da turminha delas ali, elas mesmas se ensaiando sozinhas, digamos assim, mas que tem esse momento, e aí você já pode aproveitar para articular algumas outras coisas. Você pode de repente ter um fotógrafo nesse dia para fazer fotos individuais, que você já tira isso lá do teatro, né, porque às vezes ficam aquelas filas quilométricas no teatro, então você já pode fazer isso antes. Você pode ter de repente já alguém ali fazendo fotos também do ensaio mesmo, né, que é uma coisa assim mais de bastidores, que é bacana para os pais também terem, né? Você pode até convidar os pais para assistirem esse ensaio, porque vai ser só, né, da turminha, né? Então pra mãe tá ali pertinho, para as crianças que são pequenas, teve alguns profs aí que me perguntaram, né, sobre criança com dificuldade assim de se apresentar, para as crianças que são bem pequenas já irem se acostumando um pouquinho com uma plateia. Então, enfim, você pode organizar da maneira como você achar melhor. Mas é importante que tenha esse momento, que elas possam fazer esse ensaio com o figurino. Pra quê? Pra que elas possam sentir, pra que elas possam ver como é que é a roupa, pra que elas possam se olhar no espelho. Faz esse ensaio de frente pro espelho, deixa se olhar no espelho, sabe? Elas precisam desse momento, porque se elas não tiverem esse momento, elas vão colocar a roupa no dia e elas vão ficar numa agitação com aquela roupa, e aí elas começam a rodopiar para ver se a saia levanta, aí elas começam a pular para ver o que acontece com o figurino. Aí elas começam a mexer no bordado para ver como é que é o bordado. Aí elas ficam se olhando em vez de dançar. Então, se você faz isso antes, se você organiza isso antes, tá? Você resolve essa questão. Você já tira essa ansiedade do dia. Então, quando ela for no dia da apresentação, quando chegar no dia do seu espetáculo, a criança já passou por isso. Por quê? Porque aí senão a gente tem um somatório de ansiedades, né, gente? A gente tem a ansiedade de subir no palco, a ansiedade da questão do figurino, a ansiedade do cabelo, a ansiedade da maquiagem, a ansiedade da mãe, que já passou um monte de ansiedade para criança, que é normal. Então, se a gente faz isso prévio, a gente já consegue ir eliminando essas coisas, né? A gente dá esses momentos, né? E aí, isso de fazer as fotos antes, né? De você conseguir, de repente, ter esses momentos de foto, isso elimina também um pouco da ansiedade dos pais, tá? Porque os pais, eles, nesse período que antecede aí os espetáculos, eles têm muitas dúvidas de muitas coisas, então você precisa ter muito organizado tudo que você vai fazer para que eles saibam tudo o que vai acontecer, né? Então você vai precisar ir redigir informativos, muito explicados, sabe? Se você tem muitas exceções
faça esses informativos personalizados por turma ou pelo próprio aluno, sabe? Quando é um aluno, por exemplo, que ele faz aula numa escola, ele faz, sei lá, 3 modalidades diferentes. Digamos que ele tá numa escola, ele faz aula de balé, de jazz e de danças urbanas, tá? E aí ele tem 3 figurinos, ele tem 3 horários de ensaios diferentes, ele tem tudo dele, ele tem 3, né? Ele vai ter 3 tipos de coisas para colocar nos pés, né? Porque no balé ele vai ter um tipo de sapato, de sapatilha, no jazz ele vai ter outro, e nas danças urbanas ele vai ter outro. Então, assim, se você começa a fazer as coisas, se você consegue fazer um informativo personalizado para ele, a chance desse pai conseguir se entender, não errar nas coisas e também tá se sentindo mais seguro, né? E mais tranquilo, diminuindo um pouco essa ansiedade, é melhor. Tá? Uma coisa que eu também gosto muito de fazer é passar para esses alunos que dançam muitas coreografias, que tem muitas trocas de figurino durante o espetáculo, né? Mande para ele um cronograma antes de como acontece, né? Então faça. Isso dá trabalho, gente? Dá. Eu não vou dizer que não dá trabalho. Dá trabalho sim. Mas isso vai trazer um grau de organização e um senso tão grande para o seu aluno e para os pais dos seus alunos de tranquilidade, de que você realmente está preocupado com aquela criança ou com aquele aluno e que você sabe o que vai acontecer e ele passa a saber o que vai acontecer. Quando as pessoas sabem o que vai acontecer, elas acalmam e baixam a sua ansiedade. Então, você pode mandar para ele um informativo dizendo, né? Ó, você vai, fulano de tal, você vai chegar no teatro vestindo tal figurino, que é o primeiro que ele dança, né? Depois que você dançar a coreografia tal, porque às vezes é uma cena, né, que tem mais de uma coreografia ou mais de uma entrada com aquele figurino, né? Aí você vai trocar o figurino para tal coisa e aí você manda um cronograma para cada um dos seus alunos. Ai, mas isso é impossível de fazer. Gente, não é impossível de fazer. Sabe, eu já gerenciei escolas, eu coordenei escolas com mais de 1000 alunos, eu fazia isso para 1000 alunos e eu sou uma pessoa só. Isso é como? Como é que você faz isso? Isso são ferramentas. A gente aprende a usar as ferramentas, tá? E aí a gente vai conseguindo fazer. Então você pode fazer isso através de planilhas, onde você vai selecionando as coisas e você vai criando lá suas malas diretas personalizadas por aluno em cima de uma grande tabela que você mesmo cria. Então, mas isso é um outro assunto, daria uma aula inteira aqui só para explicar essas ferramentas para vocês. Mas esses cuidados são importantes. Então, quando você passa isso tudo para os seus alunos, tá? Você consegue fazer com que eles e os pais fiquem tranquilos. Então, tipo, o pai sabe. Ai, tá aqui, ó, eu recebi. Ele tem que ir com tal roupa, ele tem que ir com tal cabelo, né? E aí você já coloca, nós vamos ter uma equipe que vai ajudar na troca, ou não, eu preciso que a mãe entre para ajudar na troca do figurino. Enfim, né? O ideal é que você tenha uma equipe que possa fazer isso para auxiliar nesse momento, tá? Mas se você não tem, você vai organizar de uma forma, mas passe isso para os pais. Então, essa questão das fotos é uma coisa que deixa os pais muito ansiosos, né? Foto e vídeo, né? Ah, mas vai ter foto. Ah, mas eu queria não sei o quê. Ah, mas tira uma fotinha aqui. Então, se você faz isso antes, você já baixou isso. Olha, eles já tiraram a foto já foi feita, vai estar lá disponível depois, ou vai ter um link, ou já tá no pacote que a gente fez da taxa que vocês pagaram. Enfim, tá, gente? Vocês vão ter essas coisas, certo? Então, é importante que vocês organizem. Tá? E aí já vai dando essa aliviada aí nos pais. Aí você vai ter um terceiro ensaio geral, que é o ensaio de palco, né? E esse ensaio de palco também não é mais momento de você ficar fazendo milhões de coisas. Eu não gosto de fazer ensaio de palco com figurino, porque eu acho que são 2 momentos diferentes. Senão você cria de novo 2 ansiedades, né? Por quê? Porque daí você faz mudança de ambiente e mudança de figurino, né? Mudança do que você veste, né? Então você tem 2 questões de ansiedade. O que eu acho bacana é você fazer isso separado. No ensaio de palco você vai de uniforme,
tá? Porque já existe toda a expectativa e ansiedade deles para conhecerem o teatro. Tem gente que nunca foi, tem gente que já dançou, mas talvez não tenha dançado naquele teatro, ou naquele espaço, ou naquele ginásio, ou naquele ambiente que vocês vão dançar. Mesmo que seja um teatro, um lugar que vocês dancem há muito tempo, vocês estejam super acostumados a dançar, acontece uma coisa que é sempre é novo, porque você vai ter um cenário diferente, você tem uma história diferente, você tem coisas diferentes. Talvez você sempre tenha entrado por um lado do palco e nesse ano você vai entrar pelo outro. Talvez, então, só estar ali no palco já tem toda essa questão de ansiedade, tá? Então, assim, ensaio geral, gente, é só para organizar. O primeiro ensaio, né, se for fazer assim como eu falei, o primeiro ensaio geral, né, ele serve para que você ajeite essas relações com quem você com quem as turmas contracenam umas com as outras, aquelas danças, aquelas coreografias que envolvem todo mundo, os grand finales, os inícios, né, que tem, ou uma outra coreografia de grupo que envolvam mais de uma turma. Você vai fazer tudo isso neste momento, tá? O ensaio com figurino, onde você vai tratar só da questão de figurino, só da questão do cabelo, só da questão da maquiagem. Então você vai eliminar a ansiedade desse momento, você vai deixar eles curtirem esse momento, tá? E aí você já tem o seu momento também de dar ali as coisas que de repente não vieram adequadas, né? De repente daquela calcinhola lá que veio aparecendo no bumbum atrás, né? Ou de um coque que veio no lugar que não era para ser, ou muito alto ou muito baixo, ou de uma bailarina que apareceu com uma sapatilha de brilho e a sapatilha que é para ser usada não é de brilho, né? Ou alguém que chegou sem meia calça e na verdade e é para dançar de meia calça, ou alguém que chegou de meia calça e é para dançar sem meia calça, enfim, né? Ou uma maquiagem mega power lá cheia de glitter e você não quer glitter. Então é um momento onde você tem também para fazer o teste de tudo isso. E aí você vai dando as explicações. E é por isso que eu gosto de fazer ele turma a turma, sabe? Não misturar várias turmas, porque você daí tem tempo e serenidade, né? Para conseguir olhar para todas as alunas, observar todo mundo, conversar com os pais que estiverem ali no ensaio, dar as orientações com calma e tranquilidade. Quando você tem muitas turmas juntas, isso vai ficando mais difícil. Por quê? Porque quando eu começo a falar, mas daí eu vou dar os recados turma a turma, ok. Só que quando você começar a falar dessa turma aqui, da turma, sei lá, da turma que vai ser gatinho, quem é da turma que vai ser papagaio, já não tá prestando atenção. E aí talvez quando você chegar para falar na turma que vai ser papagaio, alguém já dispersou, alguém já foi embora, alguém já não prestou atenção, então você acaba perdendo. Quando você tem só uma turma, você tá falando especificamente para aquelas pessoas e elas estão ali prestando atenção em você o tempo todo, tá? Então pensem nisso, né? E além de que, não tem porque a gente ficar fazendo as pessoas perderem tempo, né, gente? Tempo é precioso e os pais adoram quando a gente valoriza o tempo deles, certo? Então, assim, ensaio não é momento de você dizer: está horroroso, vocês erraram tudo, olha que caos. Não é hora de dizer isso. Na verdade, na minha opinião, não é hora de dizer isso em lugar nenhum, né? A gente tem outras formas de trabalhar através de reforço positivo. Você vai poder corrigir, você vai dizer o que precisa ser melhorado, mas principalmente nos ensaios gerais, né? É o momento de você dar força. Por quê? Porque você vai deixar o seu aluno extremamente inseguro e extremamente nervoso se você disser que o ensaio for uma droga, tá? Então, por pior que o ensaio tenha sido, e aí você precisa levar em consideração que existem uma série de fatores que pode fazer com que o ensaio não aconteça como deveria, tá? Que são esses fatores, né, dessa ansiedade, que é, de repente, eles não estarem se sentindo muito seguros, mas você precisa passar essa segurança. Então, você tem que ter calma, você precisa respirar fundo, você precisa olhar para eles e dizer: olha, gente, a gente mudou de ambiente, né, digamos que vocês estão no palco, a gente mudou de ambiente, o ambiente aqui é muito maior, então a gente vai passar aquela parte de novo para vocês se espalharem mais e tal. Isso você vai corrigir.
Isso você vai arrumar, tá? Você pode fazer lembretes. Lembrem que vocês têm que esticar os pés. Lembrem que a cabeça em tal coisa é virada para tal lugar, tá? Mas dê segurança para o seu aluno, tá? Ensaio é para isso. É para isso que serve, para ir diminuindo as ansiedades, para que quando chegue no momento do palco, os alunos e os pais sejam bem seguros e bem tranquilos para poder aproveitar o momento e só sentir o friozinho na barriga, aquele que é bom, que é legal e que faz a gente ter vontade de fazer, tá bom? Então vamos lá, continuando, né? Acho que aqui eu já falei tudo. Vamos lá, você. Chegamos aqui em você. A gente tem esses espetáculos como, na verdade, eles vêm pra gente como se eles fossem o ápice do nosso trabalho, né? A gente trabalha, a gente desenvolve, e é um momento que a gente vai mostrar, na verdade, pro grande público, pros pais, enfim, todo o trabalho que a gente veio desenvolvendo. Tanto a questão técnica, quanto a questão de ensino de habilidades, quanto a questão de ensinamento artístico, né? Porque a gente trabalha com uma disciplina que é uma disciplina de arte, né? Então, a gente se envolve muito com isso. E a gente cria, né? A gente vai fazer uma história, a gente tem um envolvimento muito grande durante um período praticamente quase que um ano inteiro, né? Porque quando a gente meio que termina um espetáculo no ano, a gente já tá começando a pensar no que a gente vai fazer no ano seguinte, já tá começando a elaborar isso, e já tá começando a criar. A criação não vem assim, né? Não é senta e vem. Precisa de pesquisa, precisa de um trabalho muito grande. Então, a gente se coloca numa responsabilidade de que isso tudo tem que dar muito certo. E por isso é muito natural que a gente fique ansioso, que a gente fique nervoso, que a gente não consiga dormir, que a gente se perca fome, né? Então tem uma série de coisas que são naturais que aconteçam com a gente, tá? Mas assim como a gente fala com os alunos, né, que a gente precisa passar uma segurança para eles, né, então uma certeza de como as coisas vão ser e tal, o mesmo acontece com a gente. Para que a gente consiga lidar com a nossa ansiedade, a gente precisa de uma coisa chamada organização. Se você tiver tudo muito organizado para o seu espetáculo, você vai se sentir mais seguro. E a partir do momento em que você se sentir mais seguro, você vai conseguir gerenciar melhor a sua ansiedade, tá? Então, algumas coisas que são essenciais para que a gente faça, gente, isso é fisiológico, a gente precisa. Você precisa dormir. Você precisa se alimentar. E você precisa parar quando o seu cérebro diz que parou de pensar. Porque às vezes a gente fica rodando em círculos e não chega a lugar nenhum em função de não estar organizado ou em função de estar muito ansioso. Então calma, para, respira fundo, se dê tempo. Por quê? Porque às vezes a gente não quer se dar o tempo que a gente precisa, tá? Porque eu tenho muita coisa para fazer, porque senão não vai dar tempo. E a gente perde mais tempo ainda, porque o trabalho não rende. Então, é importante que a gente aprenda a administrar isso. E eu digo para vocês que o melhor jeito é quando a gente tem um espetáculo bem organizado. Quando a gente organiza as coisas com antecedência e quando a gente sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, através de um bom planejamento. É a melhor forma da gente se organizar e da gente conseguir respirar fundo e curtir o momento. Porque você passou um ano inteiro trabalhando naquilo. Você criou, você viajou, né? Viajou assim no sentido de criação. Você fez pesquisa, você se envolveu com uma série de elementos e de coisas para esse espetáculo. Você pesquisou música, você criou coreografia, você passou isso para os seus alunos, você teve emoção, você criou uma história, enfim, né? Você pensou no cenário, você pensou no figurino, você pesquisou tecido. Você teve um envolvimento muito grande para que esse espetáculo acontecesse, para que aquilo é o produto do seu trabalho, né? É um dos, né? A gente às vezes se engana, às vezes a gente acha que aquilo é o produto, só aquilo é o produto do nosso trabalho. Não é, é um dos produtos do nosso trabalho, né? Porque eu acho que o maior produto do nosso trabalho são os seres humanos que a gente forma, né? Mas o espetáculo é um dos produtos do nosso trabalho. Então, a gente precisa conseguir
organizar para poder curtir, porque senão também a gente não curte. Senão aquilo é um estresse tão grande, é uma coisa tão enlouquecedora, né, que quando acaba, em vez de você ter curtido, ter aproveitado, ter estado ali naquele momento, você só quer descansar. Você tá tão esgotado, você tá tão acamado que você nem curtiu o momento, que você não aproveitou. Você teve um nível de estresse tão grande que você não conseguiu enxergar o sorriso da sua aluna saindo do palco feliz da vida dançando. Você às vezes está num momento de estresse tão alto que a aluna chega para te dar um simples beijo, sabe? E você diz, agora não posso, porque eu tenho não sei o quê. Né? E isso acontece, gente. Acontece sim. Por quê? Porque a gente está ansioso, porque a gente está nervoso, porque a gente está com um grau de estresse e de ansiedade muito grande. E não precisa ser assim. Não necessariamente tem que ser assim, para que a gente possa curtir o momento. Eu tenho uma questão que eu acho muito relevante, assim, muito bacana, de uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. Se alguém aí conhece, deve conhecer, o professor Clóvis. Ele tem uma fala onde ele coloca assim que a gente está sempre esperando o dia de amanhã, a gente está sempre esperando para ser feliz em algum momento, né? Chegar em alguma coisa, né? Então o tal do happy hour é na sexta-feira, 6 da tarde, né? Depois que o trabalho termina. E na verdade o happy hour tinha que ser em todos os momentos, né? A hora feliz tinha que ser em todos os momentos. E nós temos o grande privilégio de trabalhar com uma coisa que nos faz feliz, né? Então é muito importante a gente tá tranquilo, assim, a gente tá organizado para poder aproveitar o momento, para que o nosso happy hour, para que a nossa hora feliz seja ali, enquanto a gente está trabalhando, seja naquele momento, sabe? Não existe um momento que eu queira passar. Eu tô aqui dando aula para vocês, eu quero estar aqui dando aula para vocês, sabe? Eu não quero estar lá depois. Eu não tô fazendo isso para que depois eu tenha uma recall. Eu tô fazendo isso porque isso aqui me deixa feliz. Isso aqui me traz prazer, me traz motivação. Então, é isso que a gente precisa pensar. Por que a gente tá lá naquele espetáculo? Por que eu tô fazendo tudo aquilo? Porque aquilo me deixa feliz. Então, se eu não aproveitar aquele momento, sabe? Se eu não curtir aquilo, não valeu de nada. Não valeu de nada eu não ter dado o abraço na criança que passou por mim. Não valeu de nada a criança que tocou em mim, que já teve 20, né, que tocaram em mim. Passou uma, tocou. Prof, eu posso não sei o quê? Prof, o que é tal coisa? Prof, que horas eu danço? Falta muito pra eu dançar? Não é assim? É assim que acontece, né? Mas vai ter quem vai chegar ali pra você e vai bater em você, e aí você já teve tantas batidas e tantas perguntas que você vai dizer, agora eu não posso. E ela só queria dizer pra você, prof, como você tá linda hoje, sabe? Então a gente precisa conseguir aproveitar isso. E isso tudo acontece. A gente naquele momento é o ícone máximo deles ali. E a gente tem que estar ali pra acolher, a gente tem que estar ali tranquilo. E como que a gente vai fazer isso? O único jeito da gente fazer isso, a única forma da gente conseguir é se a gente tiver organização. Se a gente tiver tudo que a gente precisa fazer antes, muito organizado, para que naquele momento a gente possa apenas curtir. Então vamos lá, tá? Deixa eu ver só se eu não pulei nada aqui das coisas que eu pensei, tá? É isso aí, certo? Então faça isso, tá? Vamos lá. Coisas que a gente precisa de organização prévia, ok? Como que a gente pode organizar o espetáculo da gente previamente, gente? Então eu vou separar um pouquinho assim por tópicos para vocês poderem pensar, tá? Em algumas coisas para vocês verem como vocês podem organizar isso. Então, por exemplo, figurino. Começando com o tópico figurino. Eu preciso pensar no figurino, em todas as coisas que eu preciso para esse figurino, nesse momento que antecede agora o espetáculo. O figurino já existe, gente. Vocês já criaram ele, vocês já montaram, ele já tá lá na produção, ele vai ser entregue, tá? Quando eu entrego esse... Então, o que eu preciso organizar daqui pra frente? Agora que tá nessa reta final, tá? Como vai ser a entrega desse figurino? Como você vai organizar a entrega desse figurino, gente? Porque eu não posso entregar o figurino a esmo. Então, eu preciso ter esse figurino entregue de alguma forma. Então, como que vai ser?
Esse figurino vai ser entregue na escola? Sim, vai ser entregue na escola. Para quem? Para os pais. Normalmente aconselho vocês a entregarem para os pais. Entregar figurino para aluno é sempre um problema. Por quê? Porque na maioria são crianças ou são adolescentes, então não se responsabilizam tanto, pode ser que perca, pode ser que rasgue. Entrega para pai e mãe, tá? Entregou, fez a entrega do figurino, como que isso tem que estar? Então você precisa organizar isso, você precisa ter os nomes dos alunos no figurino, sabe, bonitinho. A costureira normalmente manda com o nome escrito naquela etiquetinha, né, que vem dentro assim da roupa, né? Aquilo vai ser prático para você na hora de você entregar. Você tem uma turma com 20 crianças. Isso não vai te gerar um estresse, um desconforto na hora de entregar? Você tem que ficar abrindo e olhando? Então você não pode ter uma etiqueta do lado de fora. Como que você vai entregar isso da melhor maneira para esse pai e para essa mãe levar para casa? Você vai colocar numa sacola? Você vai ter um porta, se é titi, você vai ter um porta-titi, né? São os titis das crianças pequenas, né? Alguns lugares que fazem os porta-titis de TNT, né? Com alcinhas, assim, para que as mães das crianças possam levar esse figurino para casa, né? Ou você vai ter, enfim, de que forma você vai fazer essa entrega? Que dia e que horário você vai fazer essa entrega, sabe? Por quê? Porque você precisa de uma organização para fazer essa entrega, porque você não pode parar tudo que você está fazendo para entregar um figurino. Então, quando e que horas isso vai ser entregue, tá? Quando você entrega o figurino, você precisa pensar no que mais você vai entregar junto. Tem um acessório de cabelo, esse acessório precisa ir junto. Como que é o melhor jeito de você ter um controle desse acessório, né? Você vai entregando ele solto, a chance de você esquecer de alguém pegar e dizer que não pegou, de alguém perder, se você vai entregando assim, simplesmente vai pegando e vai entregando, é muito grande. Então qual é o ideal? Coloca o acessório, se é uma coroa, se é um lacinho, se é não sei o que, coloca num saquinho e prenda junto com o figurino, entregue tudo junto para o seu aluno. Ou uma outra opção, se você tem tempo, não entregue o acessório de cabelo e coloque você no dia do espetáculo o acessório de cabelo. Acho que dá um pouco mais de trabalho, tá, gente? Aconselho que entregue, tá? E tenha reservas caso alguém esqueça, caso alguém deixe em casa, caso caia, estrague, enfim, tá? Que isso é um outro assunto. Então, pense nos acessórios. Outra coisa que você precisa fazer, você precisa mandar com antecedência para os pais não te enlouquecerem perguntando sobre o restante dos acessórios que vocês vão ter. Então, se vai ter meia calça que eles têm que comprar, onde que tem que comprar, qual a cor, qual a marca, se vocês têm uma marca que vocês preferem para que não venha cada criança de um jeito, tá? Tudo que você vai precisar que essas pessoas comprem. Que tipo de sapatilha, qual a cor da sapatilha, se tem fita, se não tem fita, como que costura. Mande tudo isso com antecedência antes para os pais, para que você não tenha que ficar respondendo 1000 vezes a mesma pergunta. E mesmo assim, você vai responder, mas você tem as coisas documentadas, sabe? Você tem lá um material que você fez, que você produziu, que você entregou pro pai, né? Seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja num papel impresso, tá? Então, figurino é muito importante. Outra coisa que você precisa fazer e que não dá pra ser de boca, tá? Maquiagem e cabelo. Qual é o cabelo que esse bailarino tem que ir? Qual é a maquiagem que esse bailarino tem que usar? Organize isso para que você entregue isso também com antecedência para os pais, para que eles saibam como fazer, tá? Então, em relação ao figurino, você precisa pensar que o figurino não é só aquele figurino que a costureira fez. Ele tem uma série de outras coisas que você precisa que o aluno... Se o figurino precisa de uma calcinha por baixo, que de repente não vem junto, você também precisa avisar isso com antecedência, tá? Então se organize, sente, pegue cada um das suas turmas, cada um dos seus personagens, né, dos personagens que você tem, e veja, o que esse aqui precisa? Esse aqui vai ser assim, 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 assim. Esse aqui é tararara, e vá passando um por um, tá? E aí você produz isso e entrega com antecedência para os pais, para que você consiga ter essa organização, tá? Outra questão importante sobre os ensaios, né? Falamos aí sobre quais os ensaios que eu acredito que seja bacana você ter, mas nos ensaios gerais é muito importante que você organize isso também com muita antecedência e de uma forma que seja possível para você. Então você precisa pensar
que se você é sozinho, você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tá? E que eu, sinceramente, gente, acho assim, que aqueles ensaios onde você traz a escola inteira pro teatro ou pra dentro da escola, né? Todas as turmas, e faz com que as pessoas passem lá horas e horas e horas e horas esperando, eles não são produtivos para ninguém. Na minha opinião, eles não são produtivos nem pro aluno, que fica cansado. Eles não são produtivos nem para você, porque você tá vendo ali aquele monte de gente, e aí você tem um monte de gente falando, porque é impossível fazer essas pessoas ficarem quietas o tempo inteiro, então você tem aquele bzzz à sua volta, e isso é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas que vai gerando um cansaço mental e um estresse, tá? E você tem um monte de gente perdendo tempo, né? Então tente organizar os horários de ensaio de forma que sejam realmente só as turmas que vão contracenar, sabe? Se essa turma aqui não tem nada a ver com aquela, não tem por que elas ensaiarem no mesmo horário, tá? Faça isso mais otimizado e tente organizar de uma forma onde você não precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente faz ensaio em teatro, você, normalmente, para quem faz espetáculo em teatro, a gente tá pagando o turno do teatro, né, gente? O teatro não é de graça e é caro pra caramba, né? É um investimento muito alto. Então, quando a gente tá trabalhando com teatro, a gente tem toda uma questão de que a gente precisa organizar e ocupar o tempo do teatro da melhor forma possível, para que a gente não tenha prejuízo financeiro, né? Então, se você tenta encaixar, por exemplo, você só pode ter uma turma em cima do palco, né? Ensaiando. Mas você pode, enquanto uma turma está em cima do palco ensaiando, você já pode ter uma outra turma que está chegando e está aquecendo, porque o aluno não pode chegar no horário que ele tem que subir no palco. Vamos exemplificar para ver se fica mais claro para vocês. Digamos que eu tenho um ensaio da turma que vai ser gato, que é das 2 às 3 da tarde, tá? Então, eles chegaram às 2 horas, começa que as pessoas não chegam às 2 horas, né? A gente tá no Brasil, a gente sabe como é que é, às vezes o trânsito é horrível e sempre vai ter um ou outro que vai chegar um pouquinho atrasado. Então, você já tem que contar com isso, ok? Aí, o aluno chegou, aí você marcou aquele ensaio da turma dos gatos das 2 às 3h30, 1h30. Então, você vai ter ali uma meia hora, que é a meia hora de chegada e aquecimento, tá? Mais ou menos, né? É o período ali para eles conseguirem chegar, se reunir com a prof, você conversa um pouquinho e tal, e aquece. Aí eles vão subir no palco efetivamente às 2h30. Então, quanto tempo você precisa que eles ensaiem em cima do palco? Você vai ver lá, você vai fazer uma marcação de lugar, porará, você sabe o tempo da coreografia deles, quanto tempo dura a cena e tal. Digamos aqui, eu vou fazer um chutão, tá, gente? Que nesse meu aqui foi 30 minutos, tá? Então, eles ficaram das 2h30 às 3, eles estão em cima do palco. E das 3 às 3h30, eles vão ensaiar com a outra turma, com a turma que vai chegar, né? O grande finale, tá? E aí, depois eles vão embora. Então, o que eu faço? A turma que vai chegar depois, que vai ser a turma dos cachorros, tá? Eles não vão chegar às 3 horas, que é a hora que eu pensei em fazer. Não, eles vão chegar às 2h30. Porque quando eles chegarem às 2h30, eles já estão se reunindo com as outras pessoas, já estão se reunindo, já tá dando aquele gapzinho, né, do atraso ali de quem chegou atrasado, já estão aquecendo para que às 3 horas eles estejam efetivamente prontos para subir no palco, fazer o grande finale com a outra turma, encerra com a turma dos gatos, a turma dos gatos vai embora, fica só a turma dos cachorros agora para passar a sua cena, a sua parte, enfim, as suas coisas. Então, claro, isso podem ser com 2, 3 turmas, gente, depende do que vocês têm, foi só um exemplo. Mas para vocês entenderem como que a gente pode organizar esse ensaio para otimizar o tempo, né? Só que aí, se eu sou sozinha, esse meu plano já foi furado. Por quê? O que eu preciso? Eu preciso ter uma outra professora para receber aquela turma dos cachorros lá e dar o aquecimento e ficar com eles e fazer o acolhimento, enquanto eu tô em cima do palco ensaiando a turma dos gatos,
né? Então, isso é que eu digo assim, que é essa organização que vocês precisam ter, que vocês precisam pensar. Ensaio geral é uma coisa que, se a gente organiza assim, gente, fica muito tranquilo. Porque aí você vai controlar o tempo ali no relógio, o tempo que você tem. Você sabe que você tem tempo. Quando sai uma coisa, já entra outra. Aquilo vai fluindo de uma maneira tão tranquila que você não vai ficar nervoso, que você não vai ter atrasos gigantescos. Você vai evitar aquele burburinho insuportável de, às vezes, 300 pessoas falando na plateia e você tentando ensaiar, além de você conseguir focar o seu aluno. Então, essas organizações são muito importantes. Organize os seus ensaios gerais de forma que você consiga dar conta e de que exista uma logística, sabe? De que ninguém fique parado, mas que você também não fique sobrecarregado. Tá? Vão existir momentos onde você não tem como fazer isso, porque você é só você, porque de repente você tem lá uma cena de crianças, onde todas as crianças contracenam, e você tem 6 turmas das 10 de criança que estão naquela parte, e 6 turmas são suas. Aí você vai ter que ter ajudantes, você vai ter que ter de repente outras professoras que não estão ali, você vai ter que ter monitoras, professores auxiliares que possam te dar um pouco de suporte, mas você precisa pensar nisso. Você não pode achar que você vai dar conta de todas as 6 turmas sozinho em cima do palco naquele momento, tá? Porque você não vai conseguir, certo? E é importante que as crianças estejam assistidas. Então, tentem organizar as coisas para que vocês fiquem o mais tranquilo possível. Quando as coisas estão organizadas, gente, é muito mais fácil da gente conseguir isso, tá? Prosseguindo, então, os ensaios, né? Aí, cuide também com o tempo, né? Quando você tem crianças, principalmente agora muito pequenas, nos tempos de ensaio, não faça ensaios muito longos para crianças muito pequenas. As crianças muito pequenas, elas têm muita dificuldade com a questão do controle inibitório. Eu já falei isso milhões de vezes, né? Criança pequena tem muita dificuldade de controle inibitório, então elas têm dificuldade para ficar parada, elas têm dificuldade para esperar, né? Porque elas ainda estão em processo de amadurecimento dessa parte do cérebro, das funções executivas. Então, quando você vai fazer ensaio com as crianças pequenas, é importante que você faça que esses ensaios sejam curtos. Não fique muito tempo com as crianças muito pequenas, porque vai acabar ficando desgastado, né? Aí começa o choro, começa a manha, desanda. E isso vai deixando você mais nervosa, mais cansada, mais estressada, sem necessidade, tá? Então, cuide muito com o tempo que você vai ficar aí com as crianças, ok? Aí, o que você precisa também pensar e organizar antes para que você no dia fique bem tranquilo, tá? Uma coisa importante para você pensar e organizar são as músicas. Você precisa ter a playlist do seu espetáculo toda montada com muita antecedência, certo? Isso é uma... Gente, o que eu tô falando pra vocês ouviram? É uma playlist. Você ter músicas soltas, uma no pendrive tal, a outra no Spotify, a outra não sei aonde, a outra... Gente, isso é impossível. Isso é estresse em último grau, tá? Por quê? Porque as coisas precisam estar todas juntas, as coisas precisam ser uma playlist organizada. Se você vai usar, por exemplo, músicas onde você vai efetuar cortes, você vai fazer montagens, você precisa fazer isso tudo com muita antecedência. Primeiro, porque o seu aluno precisa estar ensaiando com a música que vai tocar no dia, na real como vai tocar no dia, com muita antecedência, porque isso também faz parte lá daquela questão dele se sentir seguro, né? Você não pode estar de repente com uma música num andamento no ensaio e no dia do espetáculo ainda entrar com outro andamento, ou uma música que de repente tem uns aplausos em determinado momento, mesmo que seja bem no fundo, e de repente aqueles aplausos não acontecem mais, porque o nosso cérebro vai se condicionando. Quando eu faço tal movimento, não é consciente isso, tá, gente? Mas a gente vai condicionando. Tem aquele aplausozinho, e aí chega lá e não tem, a chance do aluno se perder é grande. Então, música, gente, playlist é uma coisa muito importante de vocês produzirem com antecedência. Até porque
você não pode pegar um monte de músicas soltas e simplesmente colocar elas todas juntas, assim, uma para tocar depois da outra num espetáculo, sem fazer uma equalização de som, para que isso seja agradável para os alunos e tal. Então, organize as suas músicas com antecedência, faça a playlist do seu espetáculo com antecedência, normalize isso, né? Passe lá por um programa onde faça a normalização do som, né? Para que o volume, a altura seja a mesma, para que fique tudo bem equalizadinho, pra quando você chegar no teatro tá tudo ótimo e não ter lá uma música super baixinha, outra mega alta e outra que quase estoura o ouvido de quem tá na plateia, porque isso tudo vai dar qualidade, né? Vai te trazer uma tranquilidade e você vai ver que quando a gente tem as coisas assim, ai, parece que tudo flui melhor e a gente fica mais sossegado, tá? Então, faça a sua playlist, organize as suas músicas. Tenha backup das suas músicas ou da sua playlist, tá? Leve lá em 10 pendrives diferentes, coloque no drive não sei o que, coloca no computador, enfim, tenha sempre muitos backups, certo? E outra coisa muito importante em relação à música que você precisa pensar é: utilize a playlist que você vai usar no espetáculo é a mesma que você deve usar no ensaio de palco, tá? Por quê? Eu vou usar essa que tá nesse meu pendrive rosa agora, mas no dia eu vou usar a playlist que tá no meu pendrive amarelo. Gente, às vezes dá alguma diferença. Às vezes a gente nem lembra que fez um corte em tal lugar ou que mexeu em alguma coisinha e pode dar diferença. Então, assim, por segurança, para que você fique muito tranquilo e sossegado, a playlist que você usou no ensaio geral, utilize exatamente a mesma no espetáculo, tá? É a chance de você estar com todas as músicas ali legais, tranquilas e ok, é muito maior, tá bom? Outra questão bem válida para você fazer antes, muito antes, faça um plano de luz. Você precisa de plano de luz para várias coisas, tá? Primeiro, porque se você faz toda a produção do espetáculo, você vai precisar contratar, né? Então você vai precisar sentar com o iluminador, você vai precisar conversar com ele e ver que equipamento ele precisa para iluminar o seu espetáculo, certo? Para que você possa contratar isso, enfim, tá? Mas você também precisa sentar com esse iluminador que vai fazer a sua luz, que vai organizar isso para você e conversar com ele sobre o que você quer, né? Então, quais são as cenas? Como que acontece isso? Existe algum momento especial em que de repente tenha que ter uma luz direcionada para algum lugar? Ou que tenha uma troca de cenário que daí a gente precisa fazer? Então você precisa ter essa organização antes. Não queira, na hora do espetáculo, você chegar, pegar um rádio e ficar dizendo lá: agora, liga o foco tal. Não, agora desliga não sei o que. Não, você pode orientar, você pode lembrar, mas você já precisa ter organizado isso antes com o seu iluminador, tá? Por quê? Porque senão a chance de você ficar nervosa e das coisas não acontecerem exatamente no momento em que você quer, tá? São muito grandes. Então, se você faz isso antes, você senta com ele, você conversa, você leva ele no ensaio, ele dá uma olhada no ensaio, você diz: olha, aqui eu queria que tivesse tal coisa, aqui eu pensei em tal coisa, aqui eu não sei o que fazer, tá? Você me ajuda? Né? Porque a gente também não é obrigado a saber tudo, né, gente? É bom a gente saber um pouquinho, mas a gente não é obrigado a saber tudo. Então você vai conversar com ele, você vai montar isso, vai organizar isso antes, né? E na hora você pode sim, quem tá ali fazendo a coordenação de palco, quem tá ali com rádio, se comunicando com som, com cabine de som, com cabine de luz, vai obviamente fazer os lembretes, né? Mas é só um lembrete, você não tá dando explicação no momento do espetáculo, sabe? E com isso você consegue curtir, tá bom? E a chance dos erros, né? A chance de você ter sucesso é muito maior, tá? Então, faça o plano de luz. Pense também com antecedência no seu cenário, em tudo que você vai usar para o seu cenário, tudo que você precisa. E tente levar as coisas para o dia, né? Para montagem de cena o mais prontas possível, tá? Uma outra coisa bem... E como que isso vai?
pense nisso antes também, não deixe para num dia anterior do seu espetáculo você pensar, nossa, agora eu tenho que levar não sei quem, não cabe no meu carro. Ai, agora eu tenho que sair correndo desesperada porque eu não tenho uma caminhonete, porque eu preciso de uma caminhonete, porque eu fiz tal coisa não cabe. Ou porque eu preciso de um caminhão, porque eu tenho um cenário imenso para levar. Então, pense nisso antes, sabe? Porque, gente, assim, ó, eu tô falando de um monte de pequenas coisinhas. Só que todas essas pequenas coisinhas somadas vão fazendo com que a gente vá ficando estressado. Quando a gente vê, a gente tá correndo que nem a barata tonta, sabe? A gente começa a correr por coisas que a gente não precisaria estar correndo e poderia estar curtindo e aproveitando o momento, tá? Então, cenário. Pense no seu cenário, pense como o seu cenário vai para o teatro, pense como o seu cenário sai do teatro. Pense o que você precisa para montar isso lá no palco, tá? Organize tudo, pense tudo antes. Fita de linóleo, gente. Fita de linóleo e marcação de chão. Você precisa lembrar disso, tá? Se você vai ter linóleo no teatro, normalmente a gente usa, tem lugares que não usam, né? Dependendo de onde vai fazer, mas a maioria dos espetáculos e dos teatros acaba usando linóleo. Lembre que você precisa da fita para colocar o linóleo no palco. Não adianta você ter, de repente, tem gente que tem linóleo, tem gente que aluga linóleo, não adianta você alugar o linóleo ou levar o linóleo e não ter as fitas. Você precisa ter fita e você precisa calcular o quanto de fita você precisa para colocar o linóleo naquela metragem quadrada de palco, tá? Então, fita, até porque, gente, fita de linóleo é uma coisa que é cara. Então, se você faz você vê isso com uma antecedência, você pode pesquisar onde tem o melhor preço. Às vezes a gente encontra fora da cidade da gente um preço melhor, que mesmo pagando um frete para vir a fita vale a pena. Então, você ganha, né, tranquilidade e dinheiro também, né? Faz economia com isso, tá bom? Então, pense nisso. Pense que você precisa ter e você vai precisar sempre ter um pouco mais de fita de linóleo, né? Nunca pegue o exato que você vai usar, tenha sempre uma sobrinha, porque pode acontecer de colou errado, enfim, para que não fique na hora você correndo que nem uma doida, porque a fita na hora de colocar, sei lá, grudou e agora a gente não consegue desgrudar. E aí, agora o que vai acontecer? Né? E já virou aquela maluquice. Então, pense nisso. Outras fitas que você vai usar para fazer marcação, lembre de levar. Se você vai usar fita crepe, se você vai usar fita colorida, adesiva colorida, se você vai ter algum tipo de marcação, leve tudo e leve sempre backup disso, tá? Organize sempre backup dessas coisas. Então, por exemplo, se alguém vai usar aquelas marcações que o pessoal da lista VIP aí ganhou um mapa esses tempos, né? De uma sugestão de marcação de palco. E eu falei semana passada, né, das letras e dos números, se você for usar coisas e marcações desse tipo, você não pode levar só um jogo disso, você precisa levar mais de um jogo, né, porque você colocou de repente todas essas marcações no chão durante os seus ensaios já, né, e às vezes elas podem cair, às vezes pode rasgar, às vezes pode não estar tão bom, você precisa repor, né, então leve sempre um extrinha para que você possa fazer essas reposições, tá? Faça uma lista de todos os materiais que você tem. O que eu tô falando de materiais? Agora eu tô falando de material mesmo, assim, de material de cena, né? Então, se você tem uma coreografia que usa bancos, né? Isso é material. Se você tem uma coreografia que usa chapéus e os chapéus estão com você, isso é material. Se você tem uma coreografia que usa leques e os leques estão com você, isso é material. Bonecas é material. Tudo isso é material cênico que você vai precisar. Lança, né? Espada, enfim, tá? Faça uma lista, de novo, sente, olhe todo o seu espetáculo, todos os seus personagens, todas as coreografias e veja o que cada uma delas usa e a quantidade, tá? Então faça essa lista com a quantidade, né? Então tá, são espadas. Essa minha turma tem 15 alunos. Então eu tenho 17 espadas. Gente, sempre tem um material a mais porque pode acontecer alguma coisa. Então eu tenho 17 espadas, né? Eu preciso levar 17 espadas. Ou se você tem às vezes 2 elencos diferentes que dançam a
Você tem duas sessões de espetáculos com 2 elencos diferentes, né? Então você tem lá os soldados que vão usar as espadas. Numa turma você tem 12 crianças e na outra turma você tem 18 crianças. Lembre que você não pode levar o material pensando na turma que tem 12, você tem que levar o material pensando na turma que tem 18, então você tem que levar 20 espadas, tá? Então pense nessas coisas, liste tudo, né? Porque aí na hora de levar pro teatro fica fácil, né? Eu vou lá e confiro. Ah, espadas, tem que ter 20. Uma da 20, tá, aqui, tem 20. Tem não sei o que. E aí a chance de você esquecer alguma coisa e aí ter que sair correndo na hora pra ir lá buscar, pra pegar, não sei o que, é muito maior, tá? Então, faça uma lista de todo o material que você vai precisar usar para que isso não aconteça, tá bom? Aí você precisa também dos kits. Eu adoro um kit, gente. Eu sou louca por kit. Vou falar de kit pra vocês muito aqui. Kit. Eu preciso levar um kit costura, tá? Agulha, linha, alfinete de segurança, né? Ou joaninha. Tem gente que chama de joaninha, tem gente que chama de alfinete de segurança, tá? Aqueles de fralda antigamente de fralda de nenê, acho que você sabe do que eu tô falando, tá? Você precisa ter isso, tá? Linhas de cores que você sabe que você vai precisar utilizar, então você tem que ter isso. Tesourinha, né? Leve isso para o teatro. Você precisa ter um kit costura e esse kit costura precisa ficar na coxia, tá? Por quê? Porque se acontecer alguma coisa ali, a criança saiu, o bailarino saiu, rasgou, abriu, você já tá com ele ali. Lembre também de ter na coxia a agulha já com a linha enfiada. Tenha várias, né? Você vai ter lá uma linha escura, uma linha clara. Tenha já na coxia, tá? Ali quando você tá na sua organização, já tenha as linhas enfiadas nas agulhas. Porque senão o bailarino sai naquele momento e você ainda vai ter que procurar. Gente, colocar linha e agulha não é uma coisa muito fácil, né? Então, já tem. Se você tá pronto, tchum, fez ali, já entrou, já deu, já resolveu, tá? Então, isso é outra coisa importante de vocês organizarem e levarem pro teatro. Kit costura, tem que ter, ok? Próximo kit, primeiros socorros. Você precisa ter uma bolsa de gelo, tá? Essas bolsas de gel, de gelo, tá? Porque pode acontecer de alguém se machucar. Você precisa ter band-aid, você precisa ter esparadrapo, você precisa ter um antisséptico, porque alguém pode se cortar. Isso tudo você também precisa ter lá no teatro, tá? Algumas coisas de medicação. Então lá, uma medicaçãozinha pra dor de cabeça, uma coisinha lá pra uma febre. Você não vai sair medicando o aluno sem falar com o pai e mãe. Mas se você falar com o pai e com a mãe, e o pai e a mãe disser que você que o aluno, dá tal coisa, você precisa, é bom que você tenha, tá? Algumas coisinhas básicas, certo? Mas principalmente essas coisas de corte, assim, sabe? Band-aid, né? Um antisséptico pra fazer uma limpezinha e tal. Isso é importante que você tenha. E aí tem uma coisa que é super importante, que eu sempre coloco junto aqui nesse kit de primeiros socorros, que ele nem é um primeiros socorros mesmo, mas ele socorre a gente, que você não pode esquecer de ter. Leve para o seu teatro absorvente. Gente, nós trabalhamos com meninas. A chance de alguma menina, ficar menstruada na hora do espetáculo é imensa, certo? Então, tenha junto com você para que você possa acolher essa menina. Eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo uma vez, no meio de um espetáculo, né? Uma menina, uma pré-adolescente ali, né, nessa fase aí de ter a primeira menstruação. A primeira menstruação dela aconteceu em cima do palco dançando com uma roupa amarela. Então, foi um momento que nem ela estava sabendo lidar muito com aquilo, e eu tinha ali, né, um absorvente, a gente acolheu, foi um momento, imaginem, né, a gente pôde participar desse momento mágico na vida, né, que é a primeira menstruação, quando a gente fica mocinha, aquela coisa toda tão bacana, que é tão importante, né, e aconteceu ali no palco, e né, pude acolher, pude resolver, a gente conseguiu lá dar uma disfarçada
no figurino dela e tínhamos então um absorvente para que ela pudesse tá ali no palco. Então, assim, gente, é importante a gente ter essas coisas, é importante a gente estar com essas coisas junto com pras nossas bailarinas, tá bom? Então, estejam preparados, sabe? Esse caso aí que aconteceu comigo foi super tranquilo, a menina, né, acontece, né? Depois a gente evitou nas filmagens, né? A gente conseguiu editar o vídeo para que não aparecesse nada desses momentos para ela. Como dançavam em dois... nós tínhamos várias sessões de espetáculo e essa turma dançava em 2 sessões, então nós colocamos nos 2 vídeos ali os momentos onde ela aparecia sem que ficasse lá a mancha no figurino dela e tal. Depois a gente deu um jeito de lavar o figurino para poder dar todo esse acolhimento. Mas isso é uma coisa importante da gente ter, tá, gente? Tenham um absorvente. E não adianta a gente ter só absorvente, vocês podem ter tanto absorvente interno quanto absorvente externo, né? Porque você vai ter as menores que estão começando, que vão usar o externo, e talvez você tenha as bailarinas maiores que precisem ali, tá? Mas pode acontecer. Então, é bom a gente estar prevenido, certo? Absorvente sempre é bom a gente ter junto. Kit de cabelo e maquiagem. Você precisa levar gel, grampo. Ah, mas o bailarino tem que chegar pronto. Tem, mas nem sempre chega. Ah, mas o bailarino tem... Mas o coque às vezes despenca. Então você precisa ter essas coisas ali para você conseguir resolver. Por quê? Porque senão você vai ficar agoniado, porque o cabelo tá caindo. Então tem as coisas, tá? Tem ali. Certo? Além da gente mostrar um cuidado, você vai se sentir mais tranquilo, mais seguro para que o aluno possa ir pro palco e o seu espetáculo saia nas melhores condições possíveis, certo? E maquiagem também, tá? Para que possa fazer algum retoque, para que tenha pelo menos o batom básico, porque às vezes tem criança que chega sem batom, porque deixa pra colocar o batom depois. Então vão chegando lá pra gente poder tenha pelo menos o batom. Ok? Eu e os meus kits, vocês vão ouvir muito falar de kits aqui, porque eu acho que kit é uma coisa muito importante, tá? Agora então passamos para a organização do seu backstage, né? Você precisa organizar tudo que vai acontecer lá atrás para que você possa curtir o espetáculo, tá? E aí, gente, quando a gente pode curtir, é tão bom, é muito bom. Se a gente tem tudo organizado, a gente só curte. Sabe? A gente curte, a gente aproveita, a gente vê, a gente se realiza e a gente vibra. Então, organize o backstage. Como? Você precisa organizar as entradas e as saídas dos seus elencos, tá? Como que esse elenco chega e para onde esse elenco vai. Então, você precisa mapear na sua cabeça e colocar isso no papel, gente, tá? Porque assim, a informação, ela precisa estar espalhada, ok? A informação precisa estar visível. E você precisa que as pessoas saibam exatamente o que elas precisam fazer durante o seu espetáculo. Por quê? Porque você não precise passar o espetáculo inteiro dizendo para cada um o que cada um tem que fazer. Se você dá a informação, foi você que criou, entende? Você não está perdendo o controle. Você criou aquilo. Certo? Você pensou logisticamente como que você ia organizar aquilo da melhor maneira possível para que tudo rode bem. Porque, na verdade, todo esse processo de espetáculo ele é uma grande engrenagem. E você precisa fazer com que ele aconteça da melhor maneira possível. Mas você precisa aproveitar, porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, você para e pensa como você visualiza, você vai viver na sua cabeça, logisticamente, se você precisar de papelzinho, se você precisar usar joguinho, pecinha, eu não sei o que você vai precisar usar, cada um precisa de uma coisa, tá? Mas você precisa enxergar todo o seu espetáculo dentro e fora do palco, tá? E organizar o que cada pessoa faz, o que cada aluno faz, para onde vai cada um em cada momento. Por exemplo, início do espetáculo. As pessoas chega e vai para onde? Aí você pode ter coisas diferentes. Então, por exemplo, as crianças pequenas dançam logo no início da primeira parte. Então, as crianças pequenas chegam e vão pro palco. Então, os personagens A, B, C, D e E vão chegar, vão ser recebidos pela fulana
pela pessoa rosa, vermelho e azul e vão ser levadas para o palco. Ok. Aí os personagens F, G, H e I vão chegar e vão ser encaminhados para o camarim número tal. Você precisa fazer essa distribuição de camarins, ou vão ser encaminhados para tal sala, ou vão ser encaminhados, enfim. Você tem que ter isso, tá? Para onde as pessoas vão quando elas chegam. Ok, chegaram. Já chegou todo mundo, tá todo mundo no teatro. E agora? Agora vai começar o meu espetáculo. Quando o meu espetáculo começa, onde as pessoas estão? Então você vai ter que fazer aqui, ó, uma organização, tá? Já falei, ó, distribuição de camarins. Eu preciso saber quantas pessoas cabem dentro de cada espaço e quantas pessoas eu tenho para colocar dentro daquele espaço. Certo? Então você vai ter que fazer isso com antecedência, você não vai resolver isso na hora, vai chegando e vai enfiando ali nas salas, e aí ficou uma bagunça, os grupos têm que estar juntos, né? Cada 2 grupos dentro de um determinado espaço, desde que caiba aquelas pessoas dentro daquele determinado espaço, tá? E aí o espetáculo começou, onde as pessoas ficam? Gente, eu acho assim, ó, que deixar bailarino, tá? Todo o elenco, tá? Nas laterais, nas coxias, é ruim. Por quê? Porque você tem algumas coisas aqui que vão acontecer. Primeiro que vai vazar, tá? Eles vão se aglomerando assim, ó, dentro das coxias, tá? E inevitavelmente quem tá sentado lá na diagonal vai enxergar e vai vazar. Esses bailarinos vão aparecer. E qual é a mágica do palco, gente? Por que a gente dança? O que acontece? O que é o teatro? O que é essa caixa preta? Essa caixa preta é o que faz a mágica, tá? Essa caixa preta chamada palco, né? É o que faz a mágica. É o que faz com que as pessoas entrem naquele universo que a gente está apresentando para elas. Se as pessoas que estão sentadas na plateia começam a enxergar o que acontece do lado de fora, a magia some, sabe? A gente perde o que está acontecendo lá fora. Então, perde o que está acontecendo lá dentro, perde a magia do palco, né? Então, eu preciso deixar essas crianças para trás dessas coxias, né? Para trás das pernas, se eu tenho espaço, tá? Agora, se eu deixo todo mundo, qual é a chance desse povo todo ficar em silêncio enquanto quem está dançando em cima do palco está dançando? É muito pequena. Eles vão ficar um pouquinho em silêncio, daqui a pouco começa a conversa, começa não sei o que, começa... Então assim, ó, eu acho que o melhor, né, é ou você tem um lugar reservado para essas pessoas que dançam depois, né, mais tarde no espetáculo, talvez até na plateia, ou no mezanino, se você tem um mezanino, para que eles possam assistir de lá e aí eles vão vindo aos poucos. Ou que eles fiquem em alguma sala, em algum outro ambiente, e aos poucos você vai trazendo. E aí você vai fazendo isso circular. Você tem espaço, você tem tranquilidade, você não tem esse barulho, tá? E você também não corre o risco de ficar, porque quando você tem muita gente nas suas coxias, é difícil às vezes até do grupo que tem que entrar. Atrapalha até as coreografias que têm entradas e saídas de cena, né? Atrapalha quem tem que sair de repente para pegar um leque, um material ali fora e voltar para a cena. Então você precisa ter uma organização lá fora de bastidores muito grande, né? Então lá, você vai ter, por exemplo, né, essa organização, as pessoas estão em determinado lugar. E aí você vai ter alguém que vai trazer essas pessoas para o palco e que vai levar as pessoas que já dançaram para esse lugar, né? Para esse lugar de espera, digamos assim. Então você precisa calcular quanto tempo você leva para ir desse lugar até o palco, né? E mais ou menos quanto tempo antes é ideal para que esse grupo esteja ali antes de dançar. Então, sei lá, isso são quantas coreografias? Eu preciso de tantos minutos. Então, esse percurso, ele leva mais ou menos 2 minutos. Né? Então, eu preciso de 2 minutos, mais umas 3 coreografias, 4 coreografias, né? Digamos que tem uma média aí de
uns 3 minutos cada uma, em torno de mais uns 12 minutos, então mais ou menos 15 minutos antes deste grupo dançar, esse grupo tem que vir de lá. E aí eu vou fazendo, isso acontece quando? Isso acontece quando tiver na coreografia número tal, tá? Quando na coreografia, sei lá, número 7. Então, aí você tem uma pessoa responsável por isso, você vai dar um roteiro para ela. Então, fulano, quando o espetáculo começa, você vai estar parado lá na sala de espera com os bailarinos. Quando o espetáculo chegar na coreografia número 7, você vai pegar o grupo tal e vai trazer para o palco. E aí você vai chegar no palco na coreografia número 8. Quando terminar a coreografia número 8, você já tá pegando o grupo que dançou a coreografia número 7, que tá saindo do palco e levando para esse lugar. E assim você vai fazer com o seu espetáculo inteiro, do início ao final. Coreografia por coreografia, o que cada uma das pessoas está fazendo. Se você tem um elenco muito grande, você vai ter mais de uma pessoa para fazer esses vai e vem, tá? Ou lugares muito diferentes, certo? Mas você tem toda uma organização dessa logística de levar para algum lugar e de trazer para o palco, tá? Bom, aí você precisa também ter uma organização das pessoas que estão ali. E em teatros que você tem uma espera maior, assim, nas laterais, tá, gente? Eu conheço vários teatros, mas obviamente não conheço todos os teatros do Brasil. Adoraria um dia, espero poder conhecer vários teatros por aí. Me convidem que eu vou, tá? Mas tem alguns teatros, né, que você tem lá uma espera. Você tem atrás do palco ou nas laterais do palco um lugar onde você pode fazer essa espera, né? Então separe aonde vai fazer essa espera e também, se você puder, você pode organizar como os alunos vão ficar lá esperando. Ou você pode organizar assim, quadrados, onde você vai colocar aqui, então vai ficar a turma tal aguardando, a turma dos gatos, aqui vai ficar a turma dos passarinhos e aqui vai ficar a turma. Você tem três áreas de espera na lateral do palco e você vai chamando essas áreas. Ou você pode ter linhas, né? Então você coloca linhas com fita no chão e quando os alunos chegam, eles param todos na linha número 1. Quando a outra turma chega, dos gatos, para na linha número 2, né? Ou na área de espera 1, na área de espera 2, na área de espera 3. E aí você vai tendo uma organização ali e você tem junto um cronograma da sua chamada. Em que momento você que tá ali cuidando de entrada e saída de palco vai chamar o aluno que já veio lá da sala, ou do camarim, ou do mezanino, ou de onde ele tava, né? E você vai pegar ele dali e vai levar ele efetivamente pra coxia para se arrumar para entrar, né? Então o que você faz? Então, quando chegou lá, tá? A coreografia número 6, você chama os gatos, que são a coreografia número 7, para se posicionarem na coxia. Quando sai a coreografia número 6 do palco, você encaminha eles para tal lugar. E assim, e se é você ou se é outra pessoa que vai fazer isso, você também tem daí esse cronograma, essa organização de bastidores, daqueles bastidores ali de volta do palco durante todo o seu espetáculo. Tá? E aí isso vai, gente, acontecendo naturalmente. O espetáculo vai rolando e as pessoas sabem o que elas têm que fazer, porque elas têm um roteiro do que elas precisam fazer. E fica muito fácil delas conseguirem organizar isso, tá? Essa logística toda de levar, de buscar, de fazer. Se você tem um grande finale, onde você vai ter todos os alunos entrando no palco, você também precisa ter essa organização prévia, né? Então, por exemplo, vão entrar todos os alunos no palco, eles vão entrar numa grande fila, personagem por personagem. Quem começa a organizar essa fila? Onde que você organiza essa fila para que os alunos possam entrar? Ou eles entram em grupos, tá? Cada grupo entra de uma coxia diferente, né? Em que parte do espetáculo você começa a organizar isso? Por quem você começa a organizar e qual pessoa que vai fazer isso? Para que você possa ter todo mundo ali e dar as entradas para o grande finale. E aí, quando você termina o espetáculo, digamos que você terminou o espetáculo com todo o seu elenco em cima do palco, né? Você também precisa ter uma organização da entrega desse elenco para os pais, né? Então, terminou o espetáculo,
como que você vai entregar esses alunos para os pais? Você também, aí você pode ter, de repente, as pessoas responsáveis, fulano, quando terminar, você vai pegar todos os bailarinos que são gatos e vai entregar para os pais lá pela porta de trás do teatro. O Beltrano vai pegar todos os bailarinos que são cachorros e vai entregar aqui pela frente do palco. E você já tem isso organizado, você não vai fazer isso na hora. Você não vai chegar na hora, terminou o espetáculo, aí tá aquela coisa, aquela emoção, aquele momento super gostoso, né? E aí começa a ficar aquela bagunça, aí você tem criança perdida, aí você tem criança chorando, daí você tem pai perguntando, daí você tem gente... E o que eu faço e pra onde eu vou? Não, você já tem tudo organizado, tá? E aí você pode dar os comandos, agora a turma dos gatos vai ir com a prof tal, que vai levar vocês até os pais, agora a turma do... E você vai entregando todo mundo. Tá, gente? O espetáculo só termina depois que ele termina mesmo, tá? Depois que a gente tirou o último pedacinho de cenário de cima do palco. Quando a gente fez toda a desmontagem, é que o nosso espetáculo termina. Na verdade, depois a gente tem que guardar tudo quando a gente chega na escola, né? Guardar material, ver o que voltou, o que não voltou e tudo mais, certo? Então, assim, essas organizações são muito importantes, porque quando você faz isso, você vai conseguir curtir o seu espetáculo. Vocês entendem que é uma engrenagem muito grande e que a gente vai fazendo esses movimentos, né? E as coisas vão acontecendo. E aí você sabe que tá tudo organizado. Você só tá controlando para ver se realmente tá tudo acontecendo dentro daquilo que você já previu. Mas você não tá correndo que nem uma desesperada. Você tá podendo responder pra menina que chegou aí pra você e disse assim: ô prof, falta muito pra eu dançar? Sim, falta. Daqui a pouquinho você vai dançar. Né? Tá aqui. Ai, prof, como você tá bonita hoje. E aí você vai poder dar um belo sorriso para sua aluna, um grande abraço nela e dizer o quanto ela tá linda também, sabe? E isso, gente, não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague. A emoção da gente poder viver esses momentos de ternura e maravilhosos nesses momentos de espetáculo. Tá? Uma outra coisa que eu não falei, vou falar agora, que é importante vocês terem, é um cronograma, tá? De trocas de figurinos, né? Então você saber, assim como eu falei para vocês entregarem pros pais, né? Um bilhete prévio, né? Quando que os alunos, como que ele vai chegar vestido, aí qual é a troca de figurino que ele tem depois e tal. Você também tem esse cronograma espalhado pelo teatro e com pessoas responsáveis para ajudar aquele aluno a trocar o figurino. Então não é uma surpresa. Quando o aluno sai do palco, não é uma surpresa que ele tem, sei lá, às vezes tem pouco tempo para trocar de figurino, né? Não, você já tem uma equipe, você já tem ali alguém que já tá sabendo, fulano vem aqui, agora eu sei que você tem que trocar para tal coisa, que você tem tanto tempo, que você entra pelo outro lado, que você tem que ir para lá. Então, tenha isso organizado, gente, documentado, e espalhe a informação pelo teatro e coloque as pessoas para poderem fazer as coisas para você, tá? Você vai ter muita tranquilidade. E quando as pessoas veem isso, assim, um espetáculo muito tranquilo, um espetáculo muito organizado, as pessoas curtem, gente. E as pessoas se sentem seguras. E aí elas saem dizendo pros novos, ou pra quem não se apresentou, ou pra quem tá vindo de outro lugar: nossa, mas seu espetáculo lá é super sossegado, é super tranquilo, as crianças ficam super bem, é super, sabe, muito organizado, eles sabem tudo. E isso vai fazendo com que as pessoas queiram ficar com vocês, tá? E queiram se apresentar. Né? Tem mais essa, né? Porque às vezes chegam pra mim: ai, não, mas ela não vai se apresentar porque, ai, é muito estresse, é muita coisa e tal. E aí eu começo a apresentar todas essas coisas, né? Ou chega alguém que já participa e diz: não, mas aqui a gente recebe tal coisa desse jeito, tal coisa daquele jeito. E as pessoas começam a mudar de ideia. E depois que participam, querem sempre participar, tá? Então, aproveite isso, tá, gente? Uma outra coisa agora, então, assim, só pra gente encerrar, é sobre o horário de chegada dos bailarinos no teatro, tá? Isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente não se dá conta. E a gente tem muito isso. É uma coisa meio batida até da gente, da época que a gente dançava, né? Sempre digo, né? A gente, pra dar aula, um dia a gente dançou, então... A gente traz muito dessa história, né? A gente sempre diz assim: chegada 1 hora antes do espetáculo. Eu não tenho nada contra 1 hora antes do espetáculo, tá? Desde que não sejam crianças pequenas. Você pegar uma criança
de 2 a 6, 7 anos e pedir para que ela aguarde, tá? Num dia que ela já tá mega ansiosa, tá? Por 1 hora inteira. E aí você quer que ela fique sentada normalmente sem fazer nada, aguardando começar o espetáculo, tá? Não vai acontecer. O que você vai gerar aí? Você vai gerar mais ansiedade na criança. Você vai gerar um cansaço nela. E pode ser que quando chegue na hora do seu espetáculo acontecer, a criança já tá num ranço, sabe? Tá cansada, ela já tá descabelada, ela já tá num grau de ansiedade muito maior. Então, o que eu recomendo? Que as crianças pequenas, tá? Vocês peçam, né, para que elas cheguem 30 minutos antes. Gente, 30 minutos antes é o tempo suficiente para a gente conseguir organizar as crianças e começar o espetáculo pontualmente. É o tempo suficiente para aquelas pessoas que costumam se atrasarem e ainda assim chegarem no tempo, tá? Mas criança muito pequena, tá? Principalmente aí dos 2 aos 6 anos, 1 hora antes do espetáculo, esperando pro início do espetáculo, é muito tempo de espera. E aí pode desandar a maionese com essas pequenas, certo? Então, cuide isso com o horário de chegada das pequenas, ok? 30 minutos é o suficiente. E aí, o que é bacana você ter também, levar junto pro teatro, que às vezes a gente não leva, deixa em casa. Agora até a gente tem o advento do celular aí, acaba tendo um monte de grupo de WhatsApp das turmas, né? E acaba tendo os telefones ali. Mas é importante que você leve com você pro teatro, se você não tem isso no seu celular, pelo menos uma listagem com os nomes dos alunos, um telefone do pai ou da mãe e o nome do pai ou da mãe, tá? Para quê? Para que em qualquer imprevisto que aconteça, seja de estar na hora de começar o espetáculo e só falta fulaninha, você possa entrar em contato e perguntar se ela tá vindo, se ela tá chegando, se ela não tá, né? Para que você não atrase o espetáculo. Porque às vezes você liga e a pessoa diz: ai, olha, eu não consegui avisar, não sabia para onde ligar. Porque isso é outra coisa que você já tem que ter planejado, né? Você não vai estar na escola. E se os pais dos seus alunos não têm um telefone móvel para o qual eles possam ligar, você precisa fazer um siga-me no telefone da escola para o seu telefone. Ou você precisa fornecer um telefone celular para que os pais possam entrar em contato com você no dia do espetáculo, no dia dos ensaios, enquanto você está no teatro e não na escola, se não tiver ninguém na escola, tá? Você não pode ficar incomunicável, né? Mas digamos que a pessoa, olha, não consegui avisar e tal, ela tá doentinha, não vai poder ir. Isso acontece, gente, tá? E aí você não vai ficar esperando lá anos-luz até a criança que nunca vai chegar. Você já ligou, já ficou sabendo o que aconteceu. Ou então a pessoa diz: olha, a gente tá indo, a gente tá aqui em tal lugar, próximo, mas sei lá, o trânsito tá difícil e tarará. Beleza, não, tranquilo, a gente vai aguardar então um pouquinho até vocês chegarem, podem ficar sossegados e tal. Você dá uma atenção para esse aluno, né? E você não atrasa o seu espetáculo. Então leve uma lista, né, para que você possa entrar em contato com os pais e dos alunos que eventualmente demorem para chegar, se atrasem, né? E você já está perto ali do horário de início. E também, caso você precise conversar no meio do espetáculo com algum pai ou com alguma mãe, porque tenha acontecido algum imprevisto com os alunos, tá? Então você tem essa possibilidade. Claro que você pode também ter a listagem dos ingressos, sabendo, se você sabe, né? Se você anota os ingressos onde os pais compraram, para que você vá até a plateia. Mas, porque isso deixa mais aconchegante do que você de repente ter que parar o seu espetáculo no meio do caminho para chamar no microfone um pai, porque, sei lá, por qualquer motivo que seja, né, gente? Às vezes a criança só precisa de um beijinho da mãe, né? É muito mais elegante, né, você ligar ou você ir, né, ou pedir para alguém, né, da equipe ir até a plateia no lugar onde o pai e a mãe tá sentado, chamar ele ali, do que você parar o espetáculo no meio e usar um microfone, quebrando a magia, né, desse momento especial, tá? Então isso é uma outra coisa que é bacana também da gente lembrar e de se organizar e de levar. E tente começar o seu espetáculo na hora, tá? Evite atrasos, e principalmente atrasos muito longos, né? A gente tem ali aquelas coisinhas praxe, 10 minutinhos e tal, até ok, mas não faça atrasos muito longos. Por quê? Porque você está gerando ansiedade na plateia que está sentada esperando para assistir.
você tá gerando ansiedade nas crianças que estão loucas para começar. E elas começam, já vai começar? Vai demorar muito, sabe? Isso tudo vai gerando ansiedade, gente. Quanto mais ansiedade a gente gera, pior é, né? Então, vamos deixar só o friozinho na barriga bom, tá? E você tá gerando, enfim, demonstrando uma desorganização e a questão do respeito, né? Aí se a gente quer um dia mudar isso no nosso país, de que a gente tá sempre atrasado para tudo, vale da gente começar as coisas aí, mais ou menos dentro de um horário, do horário previsto, certo? Gente, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho. Eu vejo que sim, que quando a gente tem essas coisas super organizadas e pensadas e planejadas antes, a gente consegue dormir, a gente consegue respirar, a gente consegue comer e a gente consegue aproveitar o momento que a gente está vivendo, do antes e do momento do espetáculo, do que vem antes e daquele momento lá, tá? E faça assim também com que o seu aluno entenda que tudo bem se ele errar, tá? Que tá tudo certo, não tem problema, gente. A gente não acerta sempre, sabe? A gente não acerta 100% das vezes. A gente gostaria, a gente tenta, a gente se esforça, mas pode ser que não aconteça. E tudo bem, esse momento tem que ser muito bom, sabe? Esse momento tem que ser muito aproveitado, esse momento tem que ser muito curtido e tem que ser curtido por todo mundo, certo? Então mostre pro aluno, acolha o aluno, diga pra ele que você tá ali e que tá tudo bem. Ai, mas eu me esqueci de tal parte, tudo bem. Ninguém sabia, gente, aquele velho papo, ninguém sabia a coreografia, só a gente, tá? E o que vale é a gente levantar, erguer a cabeça e continuar em frente. Certo, gente? Se vocês tiverem... Eu hoje vi que teve várias coisas aqui, mas eu não consegui ler, tá? Eu li algumas, mas não consegui ler todas. Eu vou ler agora depois, tá? E aí, se teve alguma pergunta aí que eu não respondi, eu prometo que eu respondo. Vocês sabem que eu respondo, tá? Eu sempre respondo pra todo mundo. Então, se vocês que tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar também alguma coisa, fiquem à vontade aí pra perguntar, que eu vou respondendo pra vocês. Certo, gente? Espero aí que tenham todos aí belos momentos pré-espetáculo, porque é a época que a gente tá vivendo daqui até o final do ano, né? Nosso ano tá aí quase terminando. Acho que a gente vai ter muita coisa bacana pra viver e quero que vocês aproveitem muito esses momentos, porque esses momentos são mágicos, são muito bons e são inesquecíveis, tá bom? E cada ano a gente quer fazer melhor do que a gente fez no ano anterior. Certo? Pra quem não ouviu, né, falei lá no iniciozinho da live, pra quem não tá sabendo ainda, eu liberei essa semana um presentaço pra vocês, um e-book gratuito, tá? Sobre as habilidades desenvolvidas na dança. Tem muita coisa bacana ali. Então, quem não baixou ainda e tiver e quiser baixar o e-book, tá? É só entrar, o link tá na bio, tanto da página aqui do Facebook da Psicopedagodança, quanto na bio do Instagram. É só entrar lá, clicar no link que ele tá aí disponível para vocês poderem baixar, mas não vai ficar por muito tempo não, tá? Então, se vocês ainda não baixaram, entra lá e baixa o e-book. Tá bom, gente? Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para vocês. Beijinhos e tchau, tchau.